Então, torcedor vascaíno, voltamos à estaca zero pela questão da contratação do novo treinador do Vasco. Desde a saída do Rafael Paiva, e a gente está falando de um período aí que está na beira de 30 dias aí, completando um mês quase, que o Vasco não tem um treinador oficialmente. Até porque, quando Felipe assume o comando, tanto o Felipe quanto o Pedrinho deixam claro que é de forma interina. E o Vasco, desde então, começa aí a saga. Inclusive, eu brinquei ontem no News, que é uma saga do novo treinador. Num primeiro momento, Luiz Castro, negado pelo próprio Pedrinho. Daqui a pouco surgiu um nome muito forte do Caixinha, Pedro Caixinha, que está acertando com o Grêmio. E na última semana, eu acho que o nome que ficou mais quente, que ficou fervendo, foi o do Renato Gaúcho. Só que acabou esbarrando na questão financeira. O Emerson, ontem de manhã no Bom Dia Gigante, trouxe a informação da possibilidade do Antônio Oliveira. O Joel Silva, à noite no News, já disse que conversou com pessoas próximas ao Vasco que não confirmaram esse interesse no Antônio Oliveira. E eu queria trazer para você aqui, torcedor, hoje, apenas o debate da complexidade que é chegar nesse novo treinador. Porque não é uma tarefa fácil para o Vasco hoje trazer. Primeiro de tudo, financeiramente, o braço do Vasco hoje não pode alcançar a primeira prateleira do futebol brasileiro quando a gente fala de salário para treinador. Gião, o que é a primeira prateleira? A primeira prateleira é o que o Tite ganhava no Rival, o que o Arthur Jorge e o Luiz Castro ganhavam no Botafogo, o que o Abel Ferreira ganha no Palmeiras, o que o Ramon Dias foi ganhar no Corinthians, o que o Milito ganhava no Atlético Mineiro. Então, você alcançar essa prateleira, uma prateleira acima da casa de 1 milhão, perto de 2 milhões, esquece isso aí. O Vasco, nesse momento, sem a possibilidade desse novo investidor, ele não consegue agarrar esse tipo de salário. Aí nós vamos para uma segunda prateleira. E se nessa primeira prateleira nada é unanimidade, a prateleira abaixo dessa vira uma terra de ninguém. Vamos lá, vamos já começar com essa informação a respeito do Evangelos Marinax. Tem muita gente trazendo informações como se fosse novidade, né? Eu fico muito triste quando as pessoas esquecem de dar o crédito. Eu vou achar que é isso. Porque na última sexta-feira, na entrevista do Pedrinho, quase que todos, né? Os veículos sérios fizeram isso, obviamente, deram crédito e tal. Tem uns picaretas por aí que esquecem. Entrevista um jornalista e tal. Esse é a picareta, né, o cara que faz isso. Mas enfim. Mas ontem eu li uma notícia que o Evangelos Marinax está trocando documentação. Peraí. Ora bolas. No último sábado, no vídeo em que eu trouxe, eu vou deixar ele no final do vídeo aqui para você acompanhar, em que eu falei do Giuseppe Diogardi, que foi o empresário que apresentou o Vasco ao Evangelos Marinax e trouxe informações importantes há mais de 2 meses e vem conversando com o Vasco, assinou a due diligence, ou melhor, o NDA, no nome dele, representando o Evangelos Marinax, confirmado pelo Pedrinho, que conversou com o representante, não disse o nome, e eles já estavam trocando documentação, dito pelo Pedrinho, que é exatamente a due diligence. Como é que vem ontem dizer que agora que está fazendo isso? Para! Torcedor, não se deixe enganar, né, torcedor? Por favor. Daqui a pouco começam a inventar várias nacionalidades também. Gente, a negociação prossegue. Não parou. É a mesma coisa quando alguém vem e diz assim, não, a Puma atravessou a Nike, atravessou nada, você perdeu o bonde da história, não sabe onde é que foi. Eu vou te explicar para você que perdeu o bonde da história, torcedor. A Nike ganhou a concorrência. O Vasco abriu um processo de concorrência ao longo desse ano de 2024. Vou explicar para você em linhas gerais e vou entrar em detalhes mais à frente. O contrato, inclusive, está sendo trocado entre Vasco e Nike. A Puma apareceu realmente durante toda a temporada ali, quando o Vasco abriu esse procedimento, né, nesse segundo semestre. Apresentou uma ótima proposta. Até dentro do Vasco, pessoas entendiam que, olha,
Essa vai ser a melhor proposta. E a capa sempre soube das propostas que apareciam. O Vasco nunca escondeu da capa com quem tem ótima relação. Tanto que criou aí uma renovação de 1 ano para que pudesse seguir na preparação do material, para não ficar desabastecida a loja oficial do Vasco, o torcedor, ter coleção nova no ano que vem. A Mizuno veio forte também para entrar no mercado carioca. Só que a Nike, um pedido do presidente Pedrinho, foi ele quem abriu a negociação e foi dele a palavra final. Quero a Nike no Vasco. Então não tem essa de... Hora de te atualizar sobre outro fim de novela envolvendo o técnico. Renato Gaúcho não será o comandante do Vasco. Negociação que havia começado na última segunda-feira, teve desdobramentos na terça. Nessa quarta-feira as partes tentaram mais uma vez um acordo financeiro. Mas há uma diferença grande entre aquilo que o Renato quer, perto de R$1,5 milhão por mês, e aquilo que o Vasco pode oferecer, inferior a R$1 milhão mensais. Diante do descompasso, negócio praticamente descartado. E o Vasco já está no mercado em busca de outras alternativas. Alguém que surgiu como plano B é Antônio Oliveira, treinador português que passou nessa temporada pelo Corinthians, já esteve no Cuiabá, entre outros clubes. Investimento muito menor com o Antônio Oliveira na comparação com o Renato Gaúcho, mas também você tem muito menos expectativas com o Antônio do que com o concorrente dele. Só para completar, em relação ao Vasco, nenhuma novidade sobre as negociações para a venda da SAF. As tratativas não devem avançar antes do mês de fevereiro do ano que vem. Falar sobre plano B, com a negociação do plano A, que era Renato Gaúcho, que esfriou por conta, né, da negociação salarial, da proposta salarial. Renato Gaúcho queria receber em torno de R$1,5 milhão, um valor que ele recebia no seu antigo clube, o Grêmio. O Vasco agora tem como carta na manga Antônio Oliveira, ex-treinador com passagem pelo Cuiabá e também no seu último trabalho pelo Corinthians. Eu trouxe aqui meu amigo Mumu da Colina para a gente discutir e debater um pouco sobre esse assunto. Quero saber a sua opinião, torcedor, em relação a treinador, porque Antônio Oliveira é um dos nomes aí agora, portanto, na mira do Vasco para assumir o comando técnico. A gente estava conversando sobre isso, Mumu, em relação à próxima temporada. Sim. Antônio Oliveira teve essa passagem pelo Cuiabá e pelo Corinthians, acabou sendo demitido no seu último trabalho. Eu quero saber a sua opinião, basicamente, sobre esse nome aí. Primeiramente, um abraço para você, John, rapaziada do BTB Esporte. Quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, é importante demais. Sobre o Antônio Oliveira é o seguinte, né? É um técnico que, na visão do torcedor vascaíno, com certeza será uma aposta. Fez um bom trabalho no Cuiabá, a gente tem que reconhecer isso, que foi um trabalho muito bem feito. No Corinthians já não conseguiu implementar tudo o que ele tinha que fazer, mas a gente sabe que aqui a torcida cobra muito. Então, se fosse, no meu entendimento, para você dar a opção de você apostar em alguém, eu já apostaria no Felipe, que já está aqui, que já conhece o elenco, já sabe quais as características. Nos últimos 2 jogos contra o Atlético Mineiro e também o Cuiabá, colocou o time num 4-4-2, que era um anseio de todo torcedor que vinha a São Januário para o time poder desenvolver. Então, no meu entendimento, se o Vasco tivesse hoje de apostar em alguém, eu apostaria no Felipe. Pelas 2 situações. Primeira situação, parte financeira, que você não ia ter que pagar um novo salário para um novo funcionário, que seria o técnico contratado, e também por conhecer o elenco. Até porque a gente percebe que o mercado em relação a técnico, nesse momento, encontra inflacionado. Muito. Né? E com poucas opções, alternativas. Teve ali o Luiz Castro, tem o Pedro Caixinha, tem o Pesolano, alguns técnicos, inclusive, eu acredito que até o Quinteiros, né, que é o técnico do Vélez Sarsfield, que foi campeão argentino, o Vélez vai querer renovar com ele. As informações As últimas informações que a gente obteve foi essa. E se é para apostar, concordo plenamente aqui com o Mumu, você mantém o Felipe ali no início do trabalho, já que Renato Gaúcho, porque eu acredito que o perfil que nesse momento o presidente Pedrinho venha buscar é um treinador que seja bom de grupo, bom de gestão, uma boa que tenha experiência. Melhor do que isso. E esse nome era o Renato, né? E melhor do que isso, desculpa te cortar, bom de vestiário. Porque a gente sabe que vestiário de futebol
é algo que descontrola muito rápido. A gente tem informações que quando o Rafael Paiva chega, os jogadores compraram o processo, compraram o barulho dele, mesmo ele não sendo um técnico que tinha uma vida longa, né, em times profissionais, ele acabou estreando com o Vasco da Gama aqui, mas o pessoal comprou o processo dele. Depois ele foi perdendo um pouco a mão ali, até por algumas opções dele em alguns jogadores, que a gente não precisa estar pontuando mais, e aí ele foi perdendo um pouco o elenco dentro do vestiário. Então o Renato era muito isso, que é o cara até, paizão. Me desculpa, o Momo, e até por insistir no esquema tático, né? Isso aí, o esquema tático no 4-2-3-1 ou no 4-3-3 que ele acabava insistindo. Depois ele foi perdendo um pouco do tato ali, botando Galdames entre os jogadores que ele acabou tendo como opção. E aí você viu que o elenco começou meio que a largar ele de mão. E aí o resultado dentro de campo começou a refletir pro torcedor. E aí sim, quando o Felipe chega, consegue compactar esse time num 4-4-2, o time começa a desenvolver bem, o time teve um resultado no final e você viu o Felipe Coutinho aqui jogando contra o Atlético Mineiro de uma forma que a gente nunca viu. Desde a volta dele no Vasco. Um cara que aproximando a jogada, tendo quem dialogar, acelerando o jogo, conseguindo chutar de fora da área, algo que ele não fazia. Então, assim, é importante entender o fato. Sim. Como que joga o Antônio Oliveira? Ele tem a pretensão de jogar num 4-4-2? Ele conhece realmente o elenco do Vasco? A gente tem que entender que é limitado e não tem muito dinheiro para contratar no ano que vem. Então, o importante hoje é observar o que é mais viável para o Vasco. O Renato é importante? É. Se o Renato der para vir, ok. Agora, entre Renato, Antônio Oliveira e também o Felipe, né? Se o Renato não pode vir, eu ficaria com o Felipe. E um detalhe